Pronto, já vimos o que temos de fazer em diferentes situações. Eu iria dizer que estamos preparados para rodar. Yes. Então, está tudo claro? Bem, se não te importasses de repetir... Absolutamente. Então, vamos lá. Aqui temos a nossa bateria e aqui a câmara de vídeo. Sim. Em primeiro lugar, vamos colocar a câmara de vídeo na posição correta, que é esta assim, para poder colocar a bateria desta maneira. Sim. Claro que se precisarmos de atirar, este botão é o que permite que ela se solte e possa sair. Ok. Uma vez colocada, ligamos assim a nossa câmara de vídeo. E só depois de alguns segundos é que a máquina dá indicação do nível da bateria, não é? Estás muito bem preparado. Agora, para verificar o nível de carga, basta abrir o nosso monitor LCD e olhar nesta posição para ver qual é a carga da bateria. Uhum. Agora, começamos a examinar os diferentes comandos da câmara de vídeo partindo da objetiva em direção ao corpo da máquina. Portanto, devemos verificar a focagem, que deve estar em... Manual. Muito bem. O zoom, que pode estar em servo ou então... Manual. E depois o diafragma, que eu prefiro definir como... Manual. Oh, rapaz, tu sabes disto tudo. E depois, claro que o podemos regular como preferirmos. E temos o ganho, claro. Em manual. Exatamente. E a regulação do branco. Neste caso, devemos escolher a regulação do branco... já me ia esquecendo. O ganho deve estar a 0 decibéis. Mas a regulação do branco deve ser mudada, tendo em conta o facto de termos de fazer uma captação no interior com uma luz de 3200K, ou de nos encontrarmos no exterior sob uma luz de 5600K. Ou então, como sabes, que eu prefiro, podemos fazer a regulação do branco... Em manual. Exato, exato. É isso mesmo. Neste ponto, depois de verificar todas as regulações, já não temos mais nada para fazer, a não ser tratarmos do áudio. Já vimos o vídeo, portanto, devemos escolher que tipo de regulação fazemos para o áudio. No caso de escolhermos o áudio em manual, devemos verificar o volume de gravação, que é fundamental. Eu diria que, neste ponto, a única coisa a fazer é inserir a cassete. Aquela, olha. Sim. Muito bem. Para isso, devemos premir este botão, que abre esta pequena porta lateral e faz com que a fita fique automaticamente alojada. Inserimos a nossa cassete, premimos com um dedo até sentir este clique, fica automaticamente na posição correta e posso fechar. Agora... Estamos prontos. Estamos prontos para gravar. Muito bem. Uma rápida pergunta. Em relação ao enquadramento, há alguma coisa a fazer para melhorar o registro? Bom, em qualquer caso, deves sempre estar de acordo com as regras de composição. Deixa-me ver se ainda me lembro. Então, quando faço o enquadramento, Sim. devo tentar imaginar 3 áreas verticais, Bem. certo? E devo procurar posicionar o meu tema no interior de uma destas zonas. Ótimo. No caso de uma pessoa com o olhar em direção ao lado direito, devo procurar posicionar o tema na zona esquerda. E vice-versa, no caso de o olhar se dirigir para a esquerda. Devo tentar posicionar Exato. o tema nesta zona à direita, não é? Exato. Explicaste perfeitamente a regra dos terços e não te deves ainda esquecer dos campos e dos planos diferentes. Sim. Uma outra coisa muito importante a ter em conta é o horizonte. Por exemplo, se estás a fazer o registro de uma paisagem marítima, é muito importante que a linha do mar não fique oblíqua, não fique em diagonal, mas que esteja direita. E este tipo de indicação é igualmente válido para as outras linhas que possas encontrar nos teus enquadramentos. Como, por exemplo, as linhas das construções, deves sempre tentar que tenham uma perspectiva correta, caso contrário pode ser muito desagradável para quem vê. Portanto, utilizo os elementos que estão à minha volta. Exatamente, são as únicas indicações, na verdade, que tens ao teu dispor. Portanto, deves recorrer a eles para compor um enquadramento agradável sem cometer erros. Mas agora, depois de termos tratado a imagem de forma tão pormenorizada, devemos dedicar também ao áudio. Sim. Porque tu sabes bem como é importante e especialmente como lhe dou importância. E é muito importante obter, com o suporte das imagens, uma qualidade de áudio de um bom nível. Claro que podes decidir se vais controlar essa qualidade manual ou automaticamente. Mas lembro-te que o controle manual é mais vezes usado ao nível profissional que amador. Este é um dos casos em que se pode usar um controle automático, porque eventualmente tens de controlar muitas coisas. Gosto de ti. Sei que estás contente, mas deves prestar atenção ao seguinte. Por exemplo, no interior do display, vais ver, nesta posição, uma série de pequenas linhas que correspondem ao volume de entrada na tua câmara de vídeo. Por exemplo, neste caso estamos a utilizar um microfone incorporado na câmara de vídeo.
E se eu provocar um som... Viste? Sim. Essas pequenas linhas indicam o volume da tua gravação. E ainda podes, ou melhor, deves, na minha opinião, utilizar auscultadores como aqueles. Não te importas de passar para eu te mostrar? Repara, nesta posição temos a tomada dos auscultadores, que se ligam com este mini jack. E podes metê-los para controlar melhor o áudio da gravação. Percebeste? Perfeitamente. Ótimo. Agora vou tirá-los. Enfim, recapitulando, sei que tudo o que te expliquei pode ser um pouco complexo. Mas, como já referi, deves ter em mente que uma equipa cinematográfica ou mesmo de televisão tem uma ou mais pessoas que se ocupam de cada um destes aspectos. Há, portanto, quem seja o responsável da fotografia, ou seja, o diretor de fotografia com os seus colaboradores. Temos o técnico de som que se ocupa do áudio, temos quem se ocupe da encenação e será responsável por posicionar corretamente esses motivos. Temos ainda a secretária de edição, responsável pela anotação, que é um papel fundamental de registro de todas as filmagens e dos tempos de cada cassete. Bem, e claro que temos o produtor com os seus colaboradores e os respectivos assistentes. Realmente terei de praticar muito para conseguir controlar todas estas várias coisas. Realmente, mesmo com uma pequena câmara de vídeo, podes começar a ganhar confiança relativamente a estes vários aspectos e praticar de modo a poder obter, de qualquer modo, resultados satisfatórios. Tens razão. Então, vou agora resumir no instante o que tratamos nesta lição. Sim. Tratamos da captação de eventos, falámos, por exemplo, de uma festa com crianças que brincam, vimos que os registros devem ser feitos tentando-se entender a situação que nos rodeia. E é muito importante ter em consideração a estrutura do evento que queremos registar e que podemos subdividi-lo em pequenos capítulos para perceber que técnicas de captação devemos usar. Essa é realmente uma boa sugestão. Fico contente que tenhas achado útil. Depois estivemos a rever coisas já abordadas, mas sempre importantes. Quais são todos os controlos que deves verificar quando te preparas para gravar? Partindo da extensão da máquina para a focagem, o zoom, o diafragma, o equilíbrio do branco, o ganho. E depois vimos como inserir corretamente a cassete. Muito bem. E depois falámos do áudio. Vimos como é importante verificar o áudio da nossa gravação e como os auscultadores podem ser uma grande ajuda. Para concluir, vimos quais as várias figuras que se ocupam dos diferentes aspectos de uma série de registros num set profissional. Vimos, portanto, o produtor, o ajudante de produção, os seus assistentes, o diretor de fotografia, o cenógrafo, a cenógrafa, a secretária de edição, os operadores, enfim, uma série de funções muito importantes. És muito bom. Agradeço-te, mas tu também não és nada mau. A única coisa de que te deves recordar é que para chegar ao topo é preciso começar por baixo. Numa equipa cinematográfica é ser estagiário. E qual é o papel do estagiário? Espera, onde é que queres chegar? Bem, onde é que tu queres chegar? À máquina de café? 50 cêntimos. Pagas tu porque não tenho moedas. Uma bica com 2 colheres de açúcar. Obrigado, hein? Não percas tempo, porque gosto do café a ferver, ok?